Olá! Gente, eu vou aproveitar só porque eu tô maquiada. Sabe por que a Camila Lee Crocodilo, uma maquiadora e cabeleireira maravilhosa daqui de Brasília, deu um jeito na minha aparência, como ela sempre tá dando toda semana nas gravações de um projeto que eu tô realizando e que eu tô muito feliz porque eu tô podendo colher, né, depoimento. Na realidade, estou entrevistando grupos e artistas solos aqui do Distrito Federal numa nova edição de um programa que eu tive em rádio, que estreou em 2012, ficou no ar por 4 anos regularmente, depois voltou, mas mais curto, porque o diretor exigiu que encurtasse, enfim. E para mim é muito um trabalho de memória, né? Eu sou muito apaixonada por história, passei pela história 2 vezes, em 2 mestrados, mas que infelizmente eu não concluí. E o que eu posso dizer também? Eu acho importantíssimo, né, registrar a trajetória dessas pessoas o máximo possível, né? E um determinado registro não exclui outros, enfim. Então eu os registrei lá atrás, né? 13 anos atrás, 12 anos atrás, porque o programa, né, ficou no ar, como eu disse. Os registrei por meio do áudio, né, como um programa de rádio, e agora eu estou conseguindo captar áudio e vídeo. Então as entrevistas estão sendo filmadas também. E eu estou numa euforia, porque são pessoas que viveram coisas incríveis, tiveram uma formação fabulosa, tecnicamente são maravilhosas, mas artística e criativamente também, profundamente sensíveis. Meu Deus, eu tô deslumbrada. Minhas deusas, eu tô deslumbrada. Eu fico deslumbrada quando eu saio desses encontros e eu sinto a vida vale a pena mesmo, né? Eu tava num momento, na verdade eu me encontro um pouco no momento que é o seguinte, né? Eu saí da rádio como servidora comissionada, né? Em 2019, início de 2019, final de 2018. 2019 eu ainda trabalhei cerca de 1 semestre de graça na rádio, para manter os programas, para manter a voz no ar, né, enfim, porque a rádio já estava mais do que sucateada em termos de pessoal, já não tinha pessoal, então... E aí eu continuei trabalhando ali cerca de 1 semestre gratuitamente. E aí depois eu e outro colega fomos impedidos, né, de continuar até gratuitamente. Enfim, e depois veio a pandemia. E aí a pandemia me revelou que a minha opção por não fazer concurso tem um custo, tem um preço. Eu paguei esse preço, né? Eu paguei caro, assim, nesse sentido, né? A questão da sobrevivência no meio de uma pandemia mundial, você desempregada, foi muito duro. Eu acho que até hoje eu tô me recuperando do estresse, do luto, né? Enfim, imagina, a gente perdeu pessoas em número equivalente a uma guerra, né? E alguns países em guerra lá fora perderam menos pessoas do que nós perdemos aqui na pandemia. E eu já vinha de um luto sobre o qual eu não tinha ainda uma consciência clara, que era o luto do golpe, né? O luto da eleição, sabemos de quem veio logo na sequência, né? Todo aquele retrocesso, todas aquelas perdas, o pacote da maldade, né? O teto de limite de investimentos, né? Que muito, quase criminosamente, né? A grande mídia chama de gastos. Não são gastos, né, gente? Gastos são as mordomias que os parlamentares têm, por exemplo, né? Que o Congresso tem, que outras carreiras também têm, enfim, né? Esse abismo social, socioeconômico. Mas voltando, então depois de passar da pandemia, eu ainda estava, apesar da minha vida ter se reorganizado, eu estava numa crise agora, recentemente, existencial. Por quê? Porque a minha identidade sempre se misturou muito com o trabalho. Eu me tornei uma pessoa workaholic muito cedo, sem saber
que eu estava sendo refém, né, do sistema capitalista que nos quer mesmo, workaholics, achando que a nossa vida só existe no trabalho, né, produtividade, o meu valor se prova pela minha produtividade. Enfim, eu era ali presa total, fácil e acrítica, né, disso, dessa lógica. Então eu me tornei workaholic muito rápido, a minha identidade era o que eu fazia e por aí vai. A despeito de, nos últimos anos, eu ter me conscientizado acerca disso e realmente acreditar que existe vida além do trabalho, eu estava numa questão que era: o que eu vou fazer da minha vida agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque o meio de rádio está cada vez mais restrito, né? A mecanização, a automação, ela realmente rouba empregos. A gente pensa assim: ai, que legal, a máquina vai fazer e vai deixar o ser humano livre para escrever poesia. Mentira, gente! Se fosse para deixar a gente livre para escrever poesia, pelo amor, né? O Brasil tava aí de vento em popa. Não, diminui as vagas de emprego drasticamente e todo esse contingente de pessoas não tem para onde ir, não tem outros empregos, não tem outras novas colocações. Então vamos parar com essa falácia, né? E essa mentirada também da empregabilidade. É porque você não é como é que se diz? Qualificado o suficiente. Gente, eu tenho mestrado e eu tô aí na boca para entrar no doutorado. Que, pô, como assim? Entendeu? Não é. E eu tô usando a mim mesma como exemplo, mas eu sei que tem inclusive pessoas muito mais qualificadas do que eu, que falam várias línguas, que moraram fora, que têm doutorado e que estão desempregadas. Então, assim, parar com isso. E aí, mas eu tava nessa questão que o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Eu tô falando alto aqui, o vizinho do carro, tô presa no estacionamento, no engarrafamento, e o vizinho ouvindo, né, a conversa. Mas enfim, o que eu vou fazer da minha vida? E nada de encontrar, né, recolocação profissional e tal. Eu não tenho muito, eu acredito, eu confesso, eu não tenho muito perfil para ser autônoma. Ah, que legal, adoro, nossa, odeio rotina, cada dia diferente. Gente, não, eu sou... A rotina me liberta, me liberta, porque eu sei o que eu vou fazer, assim, com o pé nas costas. E aí eu sou virginiana com ascendente em virgem, imagina. Aí eu consigo fazer as coisas e me organizar, aí eu consigo me organizar para fazer outras coisas, para criar, para sentar, para escrever, para, sei lá, brincar com as minhas cachorras, etc, etc. Se eu souber que todo santo dia eu entro tal hora, saio tal hora, tá? Eu sou do século passado, sou analógica ainda, eu acho. Enfim, e aí eu tava nessa crise, assim, o que eu vou fazer, me sentindo um peso também do etarismo, né? Eu sou uma mulher que envelheceu, então quando eu tava na rádio e eu trabalhava no estúdio, ninguém via a minha cara, eu podia chegar, entendeu, toda descabelada ou careca, vestida com um saco de batata velho e ninguém ia encher meu saco, porque era só a minha voz que chegava até o público. Depois que eu fiquei desempregada, que eu não me recoloquei mais em rádios, o que mais apareceu, o que eu mais tenho trabalhado é com a apresentação de eventos, né? É o que mais as pessoas me chamam e tudo, por causa também do meu tempo de experiência. Mas, paradoxalmente, eu sendo uma mulher que envelheceu e engordei, principalmente depois da pandemia, eu engordei muito e não voltei ao meu peso normal. Não tenho, amigo. Se eu quiser continuar trabalhando com a imagem, eu vou ter que tomar jeito e vou ter que malhar, emagrecer, fazer um procedimento estético aqui no pescoço, sei lá o que. Eu vou ter que, entendeu? Para vocês terem uma ideia, eu não sei nem me maquiar, eu não gosto, eu não tenho essa vaidade. E eu vou ter que ter, né? Essa é uma questão. Eu não tenho apego, eu não quero ser apresentadora de eventos o resto da minha vida, não. Assim, eu acho que realmente está chegando uma geração nova aí que vai tomar conta e tem mais que tomar conta mesmo. E eu tô satisfeitíssima, felicíssima. Atuei, sei lá, 25 a 30 anos aí apresentando eventos. Caraca, graças! Eu jogo as mãos para os céus e agradeço todos os dias.
como agradeço a minha carreira em rádio, como agradeço ter podido fazer a universidade, como agradeço aprender. Eu estou fazendo uma segunda graduação agora à noite e estou me preparando para fazer uma prova para seleção de doutorado. Eu amo aprender. O único problema é que aprender não me paga, não me remunera. Senão, essa seria a minha carreira. Minha profissão seria eterna estudante, aprender, ou pesquisador, enfim, né? É isso, mas no Brasil, difícil. E aí, eu, né, nessa crise, né? O que eu vou fazer da minha... Ai, meu Deus. O que eu vou fazer da minha vida? Ah, o carro, gente, tá velhinho. E eu tenho que dar uma geral nele. Eu dei, né? Eu fiz uma... Todo ano, no início do ano, eu faço a revisão. Mas eu acho que o mecânico olha assim, se tem alguma coisa que tá ruim, que tem que trocar e tal. Ele não faz uma coisa preventiva. Tipo assim, Sheila, vamos olhar tal coisa, né? Vamos dar uma investigada aqui. Como é que ela conseguiu isso, gente? Nossa, uma motorista entrou ali na contramão. Enfim. E aí eu tô fazendo esse projeto, que foi aprovado, né, pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Aprovei. Revisita o programa que eu fazia, né, que eu estreiei há 12 anos, 13 anos, né, na rádio, quando eu trabalhava na rádio, eu era servidora, comissionada, repito, e tá sendo maravilhoso, mas ele tem hora para acabar, são apenas 8 episódios. Aí, tipo, depois disso, o que eu vou fazer da vida, né? Eu vou ficar escrevendo projetos? Até gosto de escrever projetos porque a gente tem que pesquisar, eu adoro. Aí eu sempre aprendo alguma coisa sobre um tema, né, novo, sobre alguma coisa. Mas a questão dos projetos, você inscreve em 20 editais para ganhar um. Eu não sei se eu tenho fôlego e se eu tenho como me bancar para fazer isso. Essa é uma coisa. A outra é assim, tem um sonho antigo, nossa, eu tenho um sonho de adolescente de fazer um intercâmbio para aprender outro idioma, porque eu até hoje, eu vinda da classe proletária trabalhadora, não tive a oportunidade de fazer intercâmbio. Na época era só os filhos dos ricos que faziam, mas para além disso, meu pai não podia pagar cursinho de inglês. Eu tive na escola, né, aquele inglês, espanhol ou francês, mas que era muito, né, qualquer coisa. Estudei em escola pública, infelizmente, né, era muito lacunar a questão da língua estrangeira. E eu odiava inglês, porque eu já achava, é a língua do país tal que quer invadir o Brasil, que rouba o Brasil. E aí eu não quis aprender. Eu tenho, confesso, uma resistência até hoje contra a língua inglesa, e emocional, não é racional. Eu falo, Sheila, basta, você tem que aprender. Mas mesmo assim, tem uma resistência. Mas eu tenho que aprender porque eu me sinto analfabeta, né, num mundo em que todo mundo fala inglês, menos eu. E aí eu queria muito fazer um intercâmbio. Um intercâmbio mais 50, que agora, graças aos céus, também as empresas inventaram, né? Já existem empresas que fazem esses intercâmbios 50 a mais. Eu estava pensando até, assim, final do ano passado, pensando assim, nossa, gente, Sheila, será que não aparecer nada para você trabalhar? Você está perdida desse jeito? Será que não é um sinal, né? Não é a vida te empurrando, falando, desapega, minha filha, e vai fazer o seu intercâmbio, né? Vai viajar, vai ver o mundo lá fora, vai ver alguma coisa, nem que seja no Paraguai, vai lá, né? Se mexe, vai. E aí, né, poucos meses depois, fui contemplada com o projeto, estou executando o projeto. O projeto vai acabar agora e, de novo, vem a questão, o que eu vou fazer da minha vida? Eu, até dezembro, vou terminar essa segunda graduação, que é uma licenciatura para bacharéis. Então, assim, não faz sentido eu ter entrado no início do ano passado, ter estudado, ter lido, ter feito trabalhos, ter feito tanta coisa, ter ido assistir aula todo santo dia, toda noite, né? E esse investimento para a um semestre de terminar, eu largar tudo e jogar para o alto. Não, eu vou terminar. Termina a previsão agora em dezembro. Então, até dezembro eu vou ficar em Brasília, vou terminar essa segunda graduação.
E aí eu tenho que decidir, vou escrever projetos, vou escrever em editais. Para isso eu tenho que me organizar muito, eu tenho que me organizar muito mais, porque eu tenho que ter ali na ponta da língua, num quadro na parede, o prazo para os editais, o tempo que eu tenho para escrever para cada uma, etc, etc e tal. Aprender, né? Aprender sobre a ênfase desejável para cada edital, o que cada instituição valoriza e por aí vai. Eu super me animo, assim, tipo, meu Deus, faz brilhar meus olhinhos. Até que não. Eu acho que estar em sala de aula e dar aula, ou estar no estúdio apresentando, né, uma programação musical, faz meus olhinhos brilharem mais. Mas a vida não é perfeita, então tá valendo também. O que compensaria? Eu ficar o dia todo lá na frente do computador. Se eu receber, né, se eu conseguir viver disso e conseguir pagar uma aula de yoga, uma aula de alongamento, uma osteopatia, porque, gente, eu tô tão tensa, que antes da pandemia eu fui a uma osteopata porque eu não estava conseguindo levantar da cama de manhã. Eu levantava toda curvada, toda travada, toda enrijecida. Daí eu apoiava na cama, toda curvada, e eu ia conseguindo levantar aos poucos, segurando na parede. Olha a gravidade da coisa. E aí eu fui para uma osteopata, porque eu falei, gente, eu tô com 90 anos de idade, num corpo de 53, o que está acontecendo? O corpo muito inflamado, me alimentando muito mal, muito açúcar, ok. Fui para a osteopata. A osteopata, o primeiro atendimento dela, eu fechei um pacote de 10 sessões. Ao final do primeiro atendimento, ela virou e falou assim, Sheila, seu corpo está tão tenso, que não tem mais para onde ir, não tem mais onde tensionar tanto, e você está adoecendo mais em outras áreas, está estourando de tanta tensão que você tem. Depois que ela falou isso, eu prestei atenção, até deitada para dormir eu estava tensa. Aí eu lembrava dessa coisa do corpo, aí eu soltava um pouco mais os ombros, aí soltava o pescoço, tensa, eu dormia tensa, imagina. E continuo assim, eu continuo muito tensa, eu não acordo mais toda enrijecida, sem conseguir levantar, mas eu não estou bem ainda. Eu precisava fazer uma osteopatia, uma massoterapia, sei lá, uma massagem relaxante para me colocar meus ossos, meu esqueleto, minha coluna, tudo no lugar. Eu fiz a sessão, as 10 sessões, mas quando eu fiz a primeira, a segunda, quando eu estava na terceira, antes da terceira eu levei uma queda, gente, que foi a famosa queda que eu levei em dezembro, lavando o chão lá de casa, e que eu caí em espacate, abri as pernas, uma para cada lado, naquele chão ensaboado, fez creque a minha coluna, perdi os sentidos por algum tempo, só não bati a cabeça fortão, porque eu estava justamente subindo no batente da porta, então o tronco bateu forte assim no batente da porta, e as pernas, e eu não consegui levantar, eu não senti as pernas quando eu voltei a mim. Eu achei que eu nunca mais ia andar. Bom, andei, e a osteopatia me ajudou, né, a partir da terceira sessão, a desinflamar um pouco os joelhos, porque os joelhos, os dois, porque aí machucou muito, as duas pernas, os dois joelhos, as duas articulações coxo-femoral, os dois tornozelos e os dois pés. Os meus tornozelos até hoje, parece que eu tenho 2 em cada perna, e meus joelhos parecem 2 joelhos. Nunca mais voltei ao normal, nunca mais. Olha, o anel da Tati está comigo, nunca mais voltei ao normal. Mas desinflamou muito dentro dos joelhos, graças à osteopatia, a osteopata. Eu senti ela mexendo lá dentro na articulação, até onde eu aguentava. Quando eu não aguentava mais, ela ia para os pés, ia para o tornozelo, ia para a cabeça, para o pescoço, abria minha boca, mandíbula para lá e para... Enfim, foram 10 sessões, e depois eu nunca mais tive dinheiro para pagar. Era particular e eu não tenho convênio médico. Então, se eu me tornar, por exemplo, vou escrever projetos, mas eu consegui, né, ser contemplado em alguns projetos, ganhar o dinheiro, ganhar a vida, né? Vamos ser remunerada.
E nisso, além de pagar meus boletos, eu consegui fazer uma yoga e tal, ok, eu me conformo, tá bom. Ok, é isso. Nem posso reclamar, entendeu? Num país tão injusto como o Brasil, eu não reclamo. Tá valendo. Agora, eu gostaria muito, assim, de, sei lá, viajar por um tempo, conhecer o mundo, ver outros lugares com os meus próprios olhos. Inclusive alguns que eu estudei tanto na minha vida, só pelos livros, só por revistas, por fotografias, pela internet. Ai, meu Deus, sonho dourado da minha vida, rodar o mundo, dar uns rolé por aí. Então é isso, né? E... bom, falei bastante, eu comecei o vídeo falando, vou só aproveitar porque eu tô maquiada, né, gente? Então pronto, aproveitei, até a fotógrafa brincou comigo, né? Minha amiga brincou assim, agora daqui das gravações você vai pra uma festa, né? Você vai aproveitar, você vai sair, você vai pra lá. Eu falei, como assim, amiga? Segunda-feira? Segunda-feira a gente tá saindo aqui do estúdio 5 da tarde. Eu vou pra onde? Eu vou pra casa, eu ainda tenho aula agora à noite, eu tenho uma prova amanhã. Não, eu vou pra casa. Mas aí me deu esse estalo. Eu falei, gente, já que ela falou isso, devo estar bem. Então vou aproveitar, pelo menos registrar aqui nesse vídeo, que vai lá pro meu canal, Sheila Campos, no YouTube, dentro da série Confessionais. Se você que está aí me assistindo, for uma mulher 50+, que também enfrentou ou enfrenta essa questão, né, profissional, que eu acho muito bonita, as pessoas chamam muito elegantemente de transição profissional. Eu chamo de, ai meu Deus, não estou conseguindo voltar para o mercado. Enfim, se você está ou esteve, né, lidando com isso, qual foram as estratégias? Divide aqui com a gente, divide comigo, por favor. Eu super aceito qualquer dica, né, sugestão, enfim, conselhos. Eu acho, principalmente das mulheres, nós aprendemos umas com as outras, somos exemplos umas para as outras, e acredito mais do que tudo que a gente aprende, não só com a experiência uma das outras, com as observações umas das outras, com as análises. Então é isso, gente. Muito grata, 23 minutos aí. Muito grata, ótima semana. Hoje são 19 de maio de 2025. Então, maravilhoso mês ainda aí pela frente. Uma maravilhosa semana e até a próxima.